paz de Jesus. Estamos aqui para partilhar o Evangelho de hoje. E neste Evangelho, Jesus chama os seus discípulos para perto dele, para partilhar dos sentimentos do seu coração com os seus discípulos. Jesus chama aqueles homens para conhecerem as profundezas da compaixão do Senhor. E Jesus diz para eles: eu tenho compaixão desse povo que tem fome. E também hoje, Jesus chama os seus discípulos a terem os mesmos sentimentos de compaixão e misericórdia diante daqueles homens e mulheres que têm fome de Deus. Jesus chama você para conhecer, adentrar ainda mais no coração de Deus, para que junto com o Senhor possa compadecer-se daqueles que estão com fome no deserto desta vida. Porém, muitas vezes nós somos como aqueles discípulos do Evangelho. Estando diante do pão da vida, não o reconhecem e dizem: Senhor, onde encontraremos pão? Ainda que aqueles discípulos convivessem com Jesus, ainda que o próprio Deus revelasse o seu coração, aqueles discípulos ainda não compreendiam em profundidade que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o Deus providente, que providencia tanto o material quanto o espiritual. O Senhor é aquele que providencia todo o necessário para a nossa salvação. Mas aí surge uma pergunta: por que Jesus pede àqueles pobres homens seus 7 pães? Porque Jesus, como bom mestre, quer ensinar aqueles homens a despojar-se de si. Jesus quer ensinar aos seus discípulos que para o seguimento de Cristo é necessário sair do egoísmo e passar para a entrega generosa, sendo alimento para os irmãos. Jesus quer ensinar aqueles discípulos que eles mesmos devem ser o trigo de Deus. Porém, Jesus não queria ensinar só os discípulos do Evangelho, mas sim os discípulos de todo o tempo. E um discípulo que aprendeu muito bem a lição foi Santo Inácio de Antioquia, dos primórdios do cristianismo. Antes do seu martírio, ele escreve uma carta dizendo: eu sou o trigo de Deus. Quero ser triturado pelos dentes das feras, para que assim eu me torne o pão puro de Deus. Santo Inácio compreendeu a perfeição que o discípulo de Cristo é aquele que, através do martírio cotidiano ou sangrento, entrega-se totalmente a Deus para ser alimento para seus irmãos. E também hoje, Jesus nos chama para perto dele, para conhecer as profundezas do seu coração e também nos ensinar que precisamos não só pedir pão, pedir o alimento para nós, mas que também precisamos nos transformar no trigo de Deus. Precisamos ser transformados no pão puro de Cristo. Precisamos assumir os pequenos martírios e sofrimentos da vida cotidiana e também o martírio sangrento, se um dia ele chegue, para que possamos assim glorificar a Deus, amá-lo e testemunhá-lo a todos os homens e mulheres
eu pergunto a você, que é discípulo de Jesus, você está disposto a ser o trigo de Deus, a se transformar no pão puro de Cristo e alimentar aqueles que têm fome e sede de Deus? Medite nessa pergunta hoje. Eu realmente quero ser o trigo de Deus? Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer mais as profundezas da compaixão do Senhor e, conhecendo e partilhando de seus sentimentos, que sejamos também capazes de transformar a compaixão numa entrega generosa àqueles que necessitam. Deus os abençoe.